Hoje de manhã, quando entramos, a sensação era de que estava tão incrivelmente forte. Por favor, peço que todos vocês se acomodem e se sentem confortavelmente. Quero agradecer a cada um dos meus filhos que estão aqui, vindos de diferentes partes do mundo. Os do inglês estiveram aqui de manhã, os do espanhol estão aqui durante o dia. E eu quero agradecer a vocês. É sempre uma alegria vê-los, cumprimentá-los, ver seus rostos. Vocês passam meses lá lutando. Imagino que quando ele vem aqui em casa é uma espécie de revigorante, né? Então vou pedir para todos se levantarem, ficar de pé. E a igreja, olhe para a igreja atrás de você, cumprimente-os, levante a mão ali para a igreja. Me dê luz, por favor. Bata com mais força. Muito obrigado. Que bom ver você. Muito obrigado. Obrigado. Podem se sentar. Feliz em ver vocês. Bem, vou contar que tivemos uma escola. Já você pode mexer nas luzes. Tivemos uma escola maravilhosa, a mais poderosa das 15 escolas que já fizemos. A mais poderosa, a mais histórica, a mais impactante. Uma das razões é porque o Espírito de Deus desceu para liberar esse avivamento 2.0. Quando falo sobre isso, me lembro deste lugar. Eu estava caminhando ali e ouvi o som da sua voz. Reconheço a voz desde o Espírito. É uma voz eterna, é uma voz doce, gentil, é uma voz que, se você não estiver no Espírito, passa despercebida, se vai. E ouvi, ele me dizia, isto é precisamente pelo que vocês oraram por um tempo tão considerável, por esse 2.0. E bem, lá foi desencadeado e no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Bom, hoje repito, trago notas e tudo, mas mais do que simples notas. Há um mover poderoso e inegável do Espírito e não sei que direção ele tomará agora. Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quero que você veja o que aconteceu antes disso acontecer. E quando vimos isso à noite lá, antes de acontecer aqui no Pentecostes, houve um Pentecostes que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 19, onde Deus desceu e fez uma aliança com Israel para que Israel fosse testemunha dele no mundo. Essa foi a primeira vez que houve o primeiro Pentecostes. Foi ali que caiu o poder da glória de Deus. E então Deus faz uma aliança com Abraão e Deus lhe diz: Abraão, vamos fazer uma aliança. Eu vou abençoar você e a sua descendência. Todas as gerações depois de você, eu as abençoarei e elas serão toda a terra. Então, nessa promessa que Deus fez, Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 49, não saiam daqui até que Deus lhes dê, o Pai lhes dê a promessa que fez a Abraão. E qual foi a promessa? Ele disse, eu vou lhes enviar o meu Espírito Santo. De uma forma, Jesus Cristo disse, eu não vou deixá-los sozinhos, não vou deixá-los órfãos, vou lhes dar outro Consolador. Ele não disse outra força, ele não disse outro poder, embora ele tenha poder, ele disse outra pessoa, alguém da minha mesma natureza. O que Jesus Cristo era para os discípulos o Espírito Santo é para nós. Então o Espírito Santo não é uma força, não é uma emoção, não é um encontro emocional em que se chora. O Espírito Santo quando vem para trazer uma transformação. Não é apenas uma palavra impactante, mas sim o que fez na sua vida. Então no livro de Atos, eles estão esperando e se reuniram lá por não sei quantos anos, estão esperando a chegada da terceira pessoa da Trindade. E estavam todos unidos, as condições estavam presentes. Diz que chegou o dia de Pentecostes, todos estavam unânimes juntos. Você pode estar em unanimidade, mas não estar junto. E você pode estar junto e não estar em unanimidade. Uma forma de dizer isso estão em acordo. Vamos nos reunir neste lugar, porque vai chegar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Estamos de acordo? Sim. Segundo, vamos estar de acordo? Eram 120. E todas as multidões que Cristo curou, você pode ajustar a luz, por favor? E todas as pessoas que Cristo curou, todas as pessoas que Cristo libertou, todos os milhares
de cegos que tiveram a visão restaurada, o que aconteceu com eles? Apenas 120 chegaram. 120 chegaram, aqueles que seguiram Jesus até o fim. E estando ali reunidos, disseram: estamos de acordo que estamos esperando o Espírito. Segundo, vamos concordar, vamos estar em unidade. Não podemos ficar aqui brigando, não podemos estar em contenda, não podemos ter nada contra nosso irmão, porque o Espírito de Deus nunca desce onde há contenda, onde há ressentimento, onde há conflito. Nunca. O Espírito se isola, se afasta onde há contenda, onde há divisão. E disseram: bem, vamos estar unidos, vamos esperá-lo. E o segundo, eles estavam em unidade, estavam juntos, sabendo que não havia nada entre eles. Eles estavam perdoados, estavam sem nada em seu coração. E terceiro, eles tinham fome. O Espírito de Deus não vem onde não há fome, só vem onde há fome. Não sei se vocês me ouviram, só vem onde há fome. Onde não há fome, a fome é o que o atrai. Uma vez eu estava pregando na África do Sul e o Senhor me disse: diga a este povo que em 5 minutos eu vou entrar. E eu disse isso ao povo. E estávamos ao vivo na televisão com milhões de pessoas assistindo e eu disse: Deus me disse que em 5 minutos ele entra. E de fato, 5 minutos depois entrou um vento pela porta, levantou coisas, o púlpito, eu tive que me segurar no púlpito. As pessoas voavam, as pessoas se levantavam e saíam rolando. E foi tão poderoso que toda a África foi impactada. Até hoje ainda há testemunhos sobre isso. E eu perguntei ao Senhor: o que te trouxe àquele lugar? Sabe o que ele me disse? A fome. Se você realmente não acha que precisa do Espírito Santo, então isso não é para você. Apenas as pessoas que têm uma fome verdadeira. Como você se mantém faminto em uma casa onde você come filé todos os dias? É preciso muita disciplina numa casa onde se alimenta bem com a palavra para ter fome o tempo todo. Eu vou lhe dar uma chave que eu mesmo vivi. A fome no espírito se desenvolve ou se desperta comendo. No natural é deixar de comer para sentir fome. No espiritual você deve comer. Quanto mais você come, mais fome sente. Quanto mais você recebe, mais fome sente. É assim que Deus trabalha. E de repente, estando todos unânimes, estavam juntos, estavam em acordo. Lembre-se, esta é a promessa que o Pai disse: eu vou lhes enviar a terceira pessoa, a Trindade. Da promessa que Cristo disse: não vão embora até que eu lhes envie o outro da mesma espécie que eu, com os mesmos atributos. Não é uma força, não é um poder, não é uma mensagem, não é uma doutrina, é uma pessoa. E diz, e de repente, tudo o que ele faz, tudo o que Deus faz, ele faz de repente. Amém. Tudo o que Deus faz é de repente. De repente ele te cura. De repente ele te transforma. Em um instante ele te transforma. De repente ele te liberta. De repente você vai pagar toda a dívida. De repente tudo o que ele faz. Mas para que haja um de repente, o Senhor me falou que nestes últimos tempos viria um de repente sobre a igreja. Mas mais uma vez, para que haja um de repente tem que haver fome. Se não há fome, não há de repente. Porque nós já... Como é difícil pregar quando todo mundo já sabe o que você vai fazer. Agora vai fazer isso, agora vai fazer aquilo, vai saber disso. Eu sempre digo para as pessoas: eu sou previsível no meu caráter. Você sabe como eu vou reagir. Mas não no espírito. No espírito nunca sou previsível. E se você não percebeu isso, você está cego. É assim mesmo. Nunca sou previsível, nunca repito uma mensagem, nunca faço a mesma coisa. E se faço algo parecido, é porque o Espírito de Deus ali me guia. Então, de repente, levante sua mão e diga: de repente veio do céu um estrondo como de um vento forte que soprava. Na quinta-feira, onde quer que eu me movesse, eu ouvia isso constantemente ao meu redor. Mas não apenas na quinta-feira, eu já tinha escutado isso em outras ocasiões antes. Mas na quinta-feira era um daqueles, né, como se chama isso, redemoinho.
Essa era a palavra, um redemoinho. E muita gente me dizia, eu sabia que o Senhor estava se aproximando mesmo de olhos fechados, porque sentia esse redemoinho. Esse redemoinho estava aqui à noite. E de repente, um vento estrondoso como um vento que soprava, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. E o versículo 3 diz, e apareceram-lhes línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Pois eu lhe conto o que caiu aqui na quinta-feira, foi um fogo terrível. Nunca tinha sentido esse fogo tão assustador, tão terrivelmente intenso e verdadeiramente devastador. E bem, essa é uma chegada do Espírito na versão 2.0. Chegou. Já nem diga chegou. Já não veio, vai vir. Já chegou. E lhe digo, as gerações que viveram o avivamento nunca souberam que estavam em avivamento. Agora falamos da geração Azusa, mas para eles não estavam em avivamento. Então, agora sim, nós contamos. Então agora é a mesma coisa. A esta geração, aquele que é espiritual, percebe em que tempo estamos vivendo. Aquele que é espiritual diz, estes são os tempos, estamos em um avivamento. Então é como se nada estivesse acontecendo. E diz, e haviam repartidos como de lê e o Espírito que falasse. E começaram, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Este é o princípio. Do que você estiver verdadeiramente cheio da abundante plenitude do coração, fala a boca. Se você está completamente cheio de ofensa, de amargura profunda, de raiva intensa, é exatamente isso que a boca fala. Quando você está cheio do Espírito, sabe o que você vai falar? A linguagem do céu. Vou te dar um exemplo. Há pessoas que pensam que orar em línguas é só naquele momento em que os pelos se arrepiam. Eu falo em línguas o tempo todo, no carro, em casa, aqui no escritório, aqui na igreja. Porque dizem, não, apóstolo, mas você faz muito isso, vai assustar as pessoas. Mas é que disso eu estou cheio. Como diz o argentino, o que você quer que eu diga, che? Se estou cheio do Espírito, que língua eu vou falar? Besteira ou bobagem, eu vou falar em línguas e não vou me desculpar por isso. Somos uma igreja que crê na plenitude do Espírito Santo e falamos em outras línguas. Levantem todos a mão e digam, falamos em outras línguas. E diz, começaram a falar em outras línguas porque o poder veio sobre eles, se encheram e do que você estiver cheio, você começa a falar. Se você está cheio do Espírito, está falando em línguas o tempo todo. Então diz, e falavam em outras línguas. E o versículo 5, no versículo 5 diz, moravam então em Jerusalém. Começa toda a história como aconteceu, você dizia que era tão louco, né? Outras línguas, estavam falando outra língua e estavam falando os idiomas de todos os lugares de onde vieram para aquele Pentecostes. A palavra Pentecostes significa colheita. E colheita era quando traziam o Shavuot. Shavuot em grego era a colheita de milho, de trigo que o povo trazia e vinha oferecer à igreja com seu dízimo, sua oferta e suas primícias. Vinham trazer a colheita, mas a colheita representa para nós a colheita de almas. Já não é, hoje ninguém traz aqui, trouxeram algumas mangas ali, colocaram ali para nós, por favor. Já não era a colheita natural. Agora, o Pentecostes representa a colheita de almas do tempo do fim. Durava 2 dias. 2 dias, a festa de Pentecostes durava 2 dias. A festa de Pentecostes é a festa do Espírito Santo. Existem 7 festas do Senhor, sim, exatamente 7. 3 são as que nós celebramos. Não as guardamos por obrigação da lei, mas as celebramos em vista do que Cristo já fez. A Páscoa, por exemplo. Cristo é a nossa Páscoa. Então nós celebramos a Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele morreu pelo nosso pecado. O Pentecostes não é que vamos esperar o Espírito Santo, Ele já está aqui. Isso, amém. Estão aqui? Então a festa dos tabernáculos, que é a festa do Sukkot, também conhecida como a festa das cabanas, e a festa de Sukkot significa a festa dos tabernáculos, é a festa do Pai, o nosso Criador. A Páscoa é do Filho. O Pentecostes é do Espírito Santo. E do Filho, essa é a Páscoa, do Pai, o Sukkot. Nós celebramos essas 3 festas. O Sukkot ainda não aconteceu porque são 1000 anos e essa é a festa do Pai.
Então, agora estamos na Páscoa de Pentecostes. Então, quando acontece um Pentecostes, quando há uma festa, sempre os céus estão completamente abertos. Agora, qualquer coisa que você semeie, adore, peça ou ore, os céus estão abertos, porque isso acontece em todas as festas. Está todo mundo aqui? Então, e diz aqui, eu acho que todos vocês aqui estão me ouvindo. Então, a festa de Pentecostes, quero que veja qual era a ordem de Sukkot, ou melhor, a ordem do Shavuot. Shavuot é a festa de Pentecostes, é a importante e significativa festa do Espírito. Essa é a que estamos vivendo agora. Eu quero que veja a ordem. Como foi que veio a festa de Pentecostes? Nós cristãos celebramos? Sim, porque o Espírito de Deus já veio, não vai mais vir. Então veja o que diz. Primeiro, nascer do Espírito. Nascer do Espírito é essa festa que acontece quando... Quantos de vocês já receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Levante a mão. Isso é nascer do Espírito. Esse é o novo nascimento. A outra que se chama ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é uma festa, mas sim é a ordem de Pentecostes. Estamos continuamente sendo cheios do Espírito. Terceiro, ser batizado no Espírito. O batismo é uma imersão profunda, é mergulhar totalmente em poder e na presença divina. Quando somos batizados com o Espírito, somos batizados com poder, com fogo. O mesmo que aconteceu em Pentecostes. Terceiro, há o que se chama o derramamento. Há muitos que pararam no nascer de novo e por isso já não acreditam em línguas. Ficaram ali, então não completaram o Pentecostes por inteiro. Ficaram ali e há um grande derramamento. A palavra derramamento significa jorros abundantes e poderosos. E essa palavra derramar são jorros explosivos. Por exemplo, na própria quinta-feira, eu estava caminhando por ali e via um grupo aqui e era como se algo explodisse. Ministrei para o Kiro e para a Eliana. Eles estavam por lá e quando o fogo caiu sobre eles, todas as pessoas ao redor caíram. Mas foi uma explosão realmente poderosa. Esses jorros, que é o que significa o derramar do Espírito de Deus, foram manifestados. Vem jorros de salvação, vem jorros de milagres, vem jorros de cura, que é uma grande explosão. Ontem aconteceram alguns jorros na sexta-feira de manhã. A pastora Paula subiu e começou a ministrar. Ela já tinha sua mensagem pronta e de repente começou uma explosão de milagres impressionante. Continuei na segunda hora e os milagres continuaram, 175 milagres. Cegos, surdos, pessoas sem mãos, órgãos novos e completamente formados apareceram assim, porque o derramamento são jorros intensos, são explosivos. É uma verdadeira e poderosa explosão. Quantos sabem o que é um jorro de água? Que sai e faz, sai com uma explosão? Era assim, eu via as pessoas caindo e pá! E gritavam. Esses são os jorros, o derramamento do Espírito. Mas há algo mais elevado que é transbordar. Já as pessoas que transbordam não apenas jorram, mas já estão transbordando de poder, de alegria, de fogo, da presença de Deus. Estamos aqui? Eu não sei de qual você precisa hoje. O que você realmente precisa agora, tenha hoje um grande e poderoso Pentecostes. Estamos aqui, a igreja. E qual é o propósito do Pentecostes? Muito simples, muito simples. Vemos a ordem, nascem de novo. A ordem, batizado no Espírito. É outra experiência depois de nascer de novo. Existe outra experiência que se chama batismo com o Espírito. E a evidência é que começa a falar em outras línguas. A língua de fato não foi a ênfase principal no livro de Atos. A ênfase na verdade não foi a língua em si, mas sim o poder divino que se manifestou. Então quando o Espírito vem, ele vem para nos capacitar, para ganhar almas, para sermos testemunhas. Você está aqui? Então qual é o propósito desta festa de Pentecostes? Quanto tempo dura? 2 dias. Qual é o propósito? O número do propósito? Achamos que é para nos alegrarmos, para pular e para dançar. Tudo isso é bom, mas o propósito do avivamento é nos capacitar para ganharmos almas. Esse é o propósito do avivamento.
E em terceiro lugar, vamos para a terceira. A terceira tem a ver com a restauração da riqueza. Esta importante e significativa festa de Pentecostes é para restaurar a riqueza e a prosperidade. Alguns disseram amém, outros não querem. Ou seja, se você não vive, olhe para mim, por favor. Se você vive em expectativa, você diz, você continua vivendo como vive, não vai acontecer com você. Porque tudo, volto a repetir, você precisa ter fome. Então, o propósito da riqueza é financiar a colheita. Não se pode evangelizar sem recursos. Portanto, o propósito fundamental desta data de Pentecostes é evangelizar, é restaurar a verdadeira riqueza. E é isso que se chama, vem sobre a igreja, os dias em que virá a grandiosa transferência de riqueza. A quem ele vai dar? Aos que estiverem investindo ativamente no reino de Deus. Se você está guardando para si mesmo, isso não é para você, isso é para o reino, isso é para a colheita. Entendemos três coisas: para sermos um só homem, remover essas barreiras denominacionais, raciais e torná-los um só. 2, nos empoderar para que preguemos a Cristo. E terceiro, para restaurar a riqueza. Uma vez isso é Pentecostes. Agora quero que você veja, por favor, como é verdadeiramente uma igreja em pleno avivamento de Pentecostes. Como ela se manifesta, como ela realmente se parece em sua essência e prática diária. Porque há pessoas que dizem, minha igreja está em avivamento só porque dançam muito. Minha igreja está em avivamento porque todo mundo ri. Minha igreja está em avivamento porque ninguém tem cara de bobo, todo mundo está feliz. Espere aí. Biblicamente, como é uma igreja em Pentecostes? Uma igreja em avivamento é uma igreja que está em constante e fervorosa expectativa, aguardando as promessas divinas com fé. Obrigado, filho, porque aqui ninguém me ajudou. Você me diz que está avivado e todo avivamento começa no coração. Você pode me dizer, minha família, meus irmãos, não. Primeiro, se você não estiver acordado, seus filhos também não estarão. Começa com você. Como você sabe? Primeiro você vive com uma expectativa. Você se levanta, você vai para a cama, você dorme pensando isso, dizendo, algo bom está vindo para mim. Estou realmente acreditando em algo muito significativo. Não sei exatamente o que é, mas estou bastante ansioso pelo que faremos a seguir depois do que Deus nos falou na última quinta-feira. Eu estava esperando que esse 2.0 acontecesse. Eu não estava dizendo de forma alguma, bem, se Deus quiser, então que seja assim. Não. Esperando. No céu sempre vivemos em expectativa. Mantenha sempre a expectativa viva. Algo grande está por vir, algo que eu não sei, mas é preciso viver na expectativa. Esperando finanças, esperando milagres, esperando cura, esperando movimento, esperando algo grande. Eu não sei se estou falando com pessoas avivadas. Segundo, é uma igreja em chamas pelas almas. Não venha me dizer que você está em avivamento se você não se importa com as almas. Se você não se importa com as almas, você não está em avivamento, você está seco, morto e precisa ser avivado. 2, 3. Uma igreja que está verdadeiramente em chamas é de fato uma igreja que está em chamas por completo. Ou seja, se essa pessoa está imersa no fogo, essa pessoa está profundamente avivada. Terceiro, uma igreja em busca da presença de Deus. Eu preciso de ajuda aqui. Uma igreja na presença de Deus. Filhos da presença, uma igreja em busca da gloriosa presença de Deus. Eu estou louco, profundamente apaixonado por buscar essa divina e maravilhosa presença. Buscá-lo por toda a minha vida, de manhã à tarde, como vivo em constante e plena expectativa, estou verdadeiramente avivado. É uma igreja que está muito faminta. Uma igreja faminta. Se você tem e não tem fome, você não está avivado. Você é um religioso que não quer a Deus. Você não quer o Espírito Santo. 4. Uma igreja fazendo milagres, sinais e maravilhas. Digo a você, se você encontrar uma igreja com todas essas características, não vá embora, fique ali. Porque você está trocando uma igreja avivada por uma igreja morta.
uma igreja de milagres, sinais e maravilhas. 4, uma igreja caminhando no sobrenatural. Milagres financeiros, milagres de documentos migratórios, milagres no casamento, milagres de todo tipo de sobrenatural como algo normal. Preciso de uma igreja apaixonada pela adoração. Se eu tenho que te dar um empurrão para que você levante a mão, irmão, ore, adore, você não está avivado. Quando você está avivado, ninguém precisa te dizer adore. Você levanta a sua mão ali, por favor. Vamos lá, pessoal. Estão todos aqui presentes? Estão aqui, uma igreja apaixonada, uma igreja com céus abertos. Eu preciso de todo mundo. Espere aí, uma igreja de céus abertos. A primeira vez que fui ao Chaco, Argentina, Deus me disse claramente: este lugar é um lugar de céus abertos e de grande bênção. Quando uma das minhas médicas, a doutora Nualart, me disse que estava procurando uma igreja em Miami, de repente ela teve um sonho à noite e viu uma igreja. Deus a levou gentilmente no sonho e a igreja não tinha teto. E ela disse: Senhor, Imoté, e Deus lhe disse com uma voz suave e reconfortante: esta é a sua igreja. Ele disse: Senhor, mas não tem teto. E Deus lhe disse: sim, pois o céu está aberto. Ele é o Rei Jesus. Uau! E como as pessoas realmente mudam por causa de um problema que você teve com uma mulher, um relacionamento que te afetou? Você deixou o Rei Jesus. Porque você assistiu ao vídeo onde lhe disseram que eu era um ladrão e que matei 5 pessoas. E você acreditou no lixo e saiu de uma igreja a céu aberto, onde Deus restaurou seu casamento, seus filhos, onde Deus te curou, onde Deus te libertou. Uma igreja. E como as pessoas podem ser tão estúpidas e tão carentes de espiritualidade? É uma igreja a céu aberto. Estas são as características distintivas de uma igreja de céu aberto. Primeiramente, Deus está sempre falando ativamente. É assim que realmente é. O Espírito de Deus sempre fala de forma contínua em uma igreja de céu aberto. Em segundo lugar, em uma igreja a céu aberto há uma terrível e notável atividade angelical. Eles sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem continuamente. Aleluia! Terceiro, em uma igreja de céu aberto a voz de Deus é ouvida. Aleluia! É percebido. Então eu quero que você levante a mão. Como nós terminamos? Eu vou definitivamente acabar com isso aqui agora mesmo. Pentecostes é a última vez. Isto é para você ver uma foto. Não estamos despertos. Por quê? Não, porque a igreja inteira atira. Mas não há amor pelas almas, não há amor pela oração. Então isso é importante para que você volte. Eu volto atrás para que você veja, porque muitos de vocês pensam que estão avivados. E como disse Jesus, venham comprar ouro e prata, porque estão vazios, miseráveis e secos. E neste Pentecostes volte a se acender. Não viva das glórias passadas. Eu não posso viver da glória passada. Eu me lembro em Kendall. Senhor, quando as pessoas faziam fila. Não, eu estou trabalhando para que aqui façam fila de novo. Que a igreja esteja cheia de novo. Agora a igreja já está cheia de novo. Agora isso é resultado de oração. Vocês conseguem me entender, igreja? Então o que você estava dizendo? Sim. É uma igreja para os salvos, é uma igreja de oração, é uma igreja de adoração. A adoração nessa igreja é altíssima, porque a presença de Deus exige isso. Termino com isso. Quantos realmente sabem, quantos verdadeiramente querem saber quantos anos preciosos nos restam para viver e atuar aqui na terra? Levante a mão se você tem essa curiosidade ou essa convicção. Você me olha agora como um bobo, talvez porque você não acredita plenamente. Esse intelectualismo excessivo não deixa você raciocinar de forma mais profunda. Escute atentamente isso. O calendário de Deus, o tempo divino, não é regido pelo calendário hebraico tradicional, mas sim pelas suas festas sagradas, pela sua palavra revelada e pelo Espírito Santo. Essas 3 importantes fontes, a palavra de Deus, o Espírito Santo, levantem a mão e digam:
A palavra de Deus, o Espírito Santo e as festas do Senhor são o relógio profético de Deus. Isso nos diz onde estamos. Exato. A palavra, o Espírito Santo e as festas. A Páscoa acabou. Hoje celebramos isso, celebrando que Cristo já veio e morreu pelos nossos pecados. O Pentecostes está sendo vivenciado agora. Esta celebração está sendo vivida agora. Estamos agora. Quanto tempo dura? Olhe para mim, por favor. 2000 anos. A festa de Pentecostes era celebrada por 2 dias no Antigo Testamento, mas isso era uma tipologia. Por quê? O que isso realmente significa? Um dia para Deus é quantos anos para nós? 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós, os seres humanos. O Pentecostes, este evento tão significativo, dura 2000 anos, o que para Deus representa apenas 2 dias. Em Oséias, capítulo 6, versículo 2, ali estarão todos os versículos importantes. Mas por favor, me escute com atenção. Escute isto com toda a sua alma. O relógio de Deus não começou a contar o tempo quando Cristo nasceu neste mundo, mas sim quando Cristo foi embora, retornando ao Pai. Quando o Espírito Santo chegou, o relógio de Deus começou a contar de fato, porque quando Cristo foi embora, Ele contou tudo dali para trás, desde a Páscoa, porque essa era a sua festa, a celebração mais importante. Quando o Espírito de Deus chega e se manifesta, vocês estão realmente aqui comigo ou eu estou perdi vocês no meio do caminho? Quando o Espírito de Deus chega, aí começa o relógio de Deus. Começam a contar 2000 anos. Começa a contar 2000 anos. Mas então, o calendário romano, em que ano estamos? 225, não é? Em outras palavras, você diz, já passamos do tempo? Sim, pelos romanos, sim. Mas no calendário de Deus, que é pelas festas, não estamos em 2025. Tire 33 anos completos de idade no ano de 2025. 1900. Tire você de 2025, tire 33 anos, que foi o tempo que Cristo viveu na terra. Isso não se conta ou isso se tira, porque daí não se pode contar. Será contado quando o Espírito Santo chegar. 1992, 8 anos por 2000 anos. Mas ouça isto. A Bíblia diz em Daniel 7:25 que o inimigo, com suas intenções, tentou arruinar os tempos, buscando mudá-los e alterá-los. Temperamento, diz ele em inglês, que tentou mudar os tempos. E ele diz, e ele pensará em mudar os tempos. Acredita-se que durante o longo e notório reinado de Nero, um período de 3 anos, foram completamente perdidos. Mas antes de Cristo, acredita-se que 2 anos não foram contados. Então coloque aí. Nesses longos anos que se perderam, talvez 3, talvez 4, se você os acrescenta, se os tira ou os coloca nesses 2000 anos de história, estamos falando especificamente de 1988 ou quem sabe 1987. Então quanto tempo nos resta para os 2000 anos que dura esta grande e significativa festa? Exatamente 12 anos completos. 12 anos, isso se formos pela duração da festa. E faço uma importante pergunta: e se não foi que tiraram os anos e não os acrescentamos de volta? 2030. Todos os estudiosos, de fato, os profetas bíblicos dizem isso. E todos os profetas dizem isso. Apóstolos dizem isto, que o ano de 2030 será de fato o ano mais sombrio e desafiador para a terra. Vem um vírus, que eu profetizei isso há cerca de 2 ou até mesmo 3 anos. Vem um vírus que será criado pela própria inteligência artificial. E não haverá vacina para isso. A única vacina é a glória e a presença de Deus. Nos restam 7 anos, 8 anos, 10 anos. Não sei quanto tempo. O mais importante é que você esteja alinhado com Deus. Não existe um verdadeiro Pentecostes sem um genuíno e profundo arrependimento. Arrependei-vos, portanto,
e convertei-vos plenamente de todo o coração. Atos 3:19. Para que venham tempos de refrigério. Se você nos assistiu hoje e tomou a decisão de aceitar Jesus em seu coração, quero que repita esta oração comigo. Se você ainda não disse, Senhor, não aceitou Cristo em seu coração, repita, diga: Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e creio de todo o meu coração, repita, creio de todo o meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Deus te abençoe. Se este vídeo foi uma bênção para você, compartilhe com um amigo. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo ou transmissão ao vivo. Nós te amamos e te abençoamos. Até a próxima.